Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quinta-feira, 23 de setembro de 2021, 9 horas e 46 minutos. Nós temos uma manhã nublada, fria, com vento aqui em São Paulo. 15 graus marca o meu celular. Agradeço a atenção, carinho e amizade. Vamos em frente, firmes na luta. Queridos, eu vou começar como... Deixa eu tirar o som aqui, que fica sempre melhor, não dá eco. Eu vou dar pausa aqui também. Eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube, convidando quem não está nos grupos de Telegram ou de e-mails que recebem os nossos conteúdos fechados, que estão abertos no momento, que entrem no Juntos até os 126 mil pontos. Logo, logo eu vou falar quando eu acho que vai buscar os 126 mil pontos. E pessoal, detonem na área de comentários, isso é muito importante para que todos aprendam, debatamos e assim seguimos sempre com bom debate, aprendendo e crescendo como investidores. Solange Reis, professor, tudo bem? Tudo ótimo, Solange, seja muito bem-vinda. Ela pede a 3R Amar 3 para já. Enquanto o mercado está no leilão, aqui no mercado à vista, né? Ela pede a 3R. Olha, eu tenho brincado aí, né? Eu falei sobre setor de siderurgia, varejo, bancos. Setor de petróleo fala a mesma coisa. De verdade, você acha que se você, por exemplo, hoje montar uma carteira, né? Se dividir em 3 partes, você tem lá 300 mil, você colocar 100 mil em Petro, 3R Enalta, você vai perder dinheiro até o Natal? Difícil, né, pessoal? Ela tem um Arami, está acima do fundo anterior e deve continuar subindo. Enalta, eu penso a mesma coisa. Tem que correr atrás do petróleo, estão muito defasadas em relação ao petróleo. No caso de Enalta, está rompendo o 12,70, né? Ontem fechou acima, com gap acima do preço. Provável gap de fuga. E a Petro, seja a Petro 3, Petro 4. Tem um bom espaço aqui para subir, né? O alvo da Petro parece 28,71 nos próximos pregões, desde que rompa 26,46. E aí, a nossa amiga, ela pede Amar 3. Lojas Marisa foi castigada no início da semana. Agora tem o Arami, está numa região de suporte. Eu acredito num bom desenvolvimento de alta, excelente recuperação. João Vinícius, boa tarde, mestre. O Mini subiu bem. Pela análise, parece que vai subir ao topo no 114. Será que vai continuar o movimento altista ou reverter? Que Deus siga iluminando a todos nós. Eu particularmente acho que vai continuar subindo, João. Principalmente se ele romper o 103,605 aqui, já projeta numa porrada só 114,615 ou até alguma coisa aqui em cima, ó. 115,760, não são resistências fortes, né? Então o ponto-chave para mim é a máxima de ontem. Se romper, coloca num território positivo. E tudo indica aqui que a gente está diante de uma simetria em V, né? E a simetria em V traria o preço pelo menos até os 117, 118 mil pontos por aqui. Talvez ainda entre amanhã e segunda, terça-feira, assim, algo de tiro curto mesmo. Marcos Pereira, caro professor, coragem, força, fé, saúde e paz, seja sempre bem-vindo. Pessoal, quando eu gravo o programa de forma calma, como ontem, não tem comentário. Aí quando tem polêmica, tem 20 e poucos comentários. Pô, vamos comentar. Participem, faça seu pedido, coloca aí aquilo que você pensa, é muito importante para o nosso aprendizado. Espero que seja voo de águia, vamos que vamos, realmente parece que está formando fundo rumo a 126 mil pontos. Eu acho que amanhã eu consigo projetar quando eu penso que vai bater os 126 mil pontos. Estou fazendo alguns estudos. A gente acertou isso muitas vezes, né? Mário Sérgio Rodrigues, professor, sigo junto, menos alavancado, mas acreditando no seu racional. Não tive a mesma perspicácia do colega Mário Weber, mas parabenizo mesmo. Tenho acompanhado o FEF2, que é o minério de ferro, né? Parece que o minério cansou de cair, é isso aí. Ele fala aqui de uma entrada em negreiro, melhorar o preço em mel, que acho válido, né? A mel que hoje é o calcanhar de Aquiles, mas é sacanagem, a gente tem uma carteira de imersão pocket com 8 ativos, aí a mel que faz parte de uma carteira de desafios, fora as carteiras fechadas, aí tem muita gente me criticando por causa da Melk, né? Mas beleza, quer criticar, critica, aí
Às vezes a pessoa critica e não soma nada, o que não é o caso do Mário, né, de outras pessoas. Mas ela deve subir forte, um ativo com ótimos fundamentos, né? Tem um piercing line pattern, deve romper a média de 21 aqui e arrepiar para cima. Né? Então, por isso tem que tomar cuidado com o tamanho de posição, né? Mas eu estou bem otimista, acho que vale, se tiver liquidez sim, fazer média, porque ela tem um sinal, tá longe de média no diário. Aí no semanal ela deve montar uma pinça aqui e até subir entre hoje e amanhã e fechar bem. Então eu vejo como oportunidade sim, daí nosso querido amigo ele pede anel grid. Anel grid é uma outra, né, que está provavelmente montando fundo aqui. Né, a base para mim de referência é o 484, que é um fundo anterior. E se nós observarmos o diário, tá com cara, focinho, orelha de fundo duplo, né? Então eu vejo como oportunidade. Sobre o minério, né, teve o feriado, a gente acompanha o minério futuro aqui em Singapura, né? Para quem acompanha, eu estava até vendo aqui, né? Sobre o minério, cadê aqui? Eu achei. No broadcast. A gente teve o pedido de auxílio-desemprego, sobe em 16.351 mil na semana. Previsão de 320 mil. Olha que notícia ótima aqui, ó. Investidor estrangeiro... Ah, não, na verdade eu li errado. Ele retira 1,313 bilhão, só que os institucionais estão comprando. Eu achei que eles tinham comprado aqui, mas não. Tá tendo uma troca de mãos, os institucionais estão comprando. No momento, os investidores estrangeiros caindo fora. Continua aí o caso da Evergrande. Esse é um driver positivo. Ó. China faz injeção de 18,6 bilhões no sistema financeiro de dólares com a Evergrande no radar. Isso traz tranquilidade, liquidez. Só que aí a China está orientando para o eventual colapso da Evergrande. Né? Então é algo meio curioso, aí o mercado está subindo. Então é um jogo, na verdade. Né? O governo chinês ele realmente joga. Ó, com feriado, ó, o minério de ferro negociado em Qingdao, na China, não foi negociado nessa quinta-feira devido ao feriado do equinócio de setembro. Já o contrato futuro de minério de ferro negociado para janeiro na bolsa de Dalian, que chegou a subir com mais força, fechou em leve queda de 0,16. Mas, no frigir dos ovos aqui, né, a gente tem o minério de ferro, né, no gráfico semanal, montando aqui um martelo sobre uma LTB que guia o preço desde 2017. Isso é muito forte. Ok? Então é isso. Vamos então estudar aqui os ativos que a gente costuma fazer aqui no TradingView. A bolsa de Xangai alta de 0,38. Parte alta de uma Marubozu, né? Tem topos anteriores aqui como referência. O Japão, na verdade, não trabalhou, né? Mas está perto de um topo anterior, da média de 21 também. Temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, um sinal forte, Arami, seguido por uma Marubozu. MME, nós entendemos o movimento como sendo um ombro, cabeça, ombro invertido. O petróleo tem uma tendência de alta claríssima, né? E assim deve continuar, aos trancos e barrancos, tanto em Londres quanto em Nova York, né? No caso de Nova York, talvez prepare o rompimento de um pivô. E nós temos os títulos de 10 anos norte-americanos que têm um viés de alta, um movimento bem travado, mas claramente altista aqui, pós-Fed em especial, após o Federal Reserve. Ontem, o DXY, esse sinal aqui é um sinal importante, ele tem uma volatilidade contida, né, mas assim, tá com cara aqui de topo duplo com eixo a 92,992. A gente não tem ainda as bolsas americanas negociando, elas abrem daqui a pouco, mas os futuros estão subindo, então deve dar continuidade, testar a média de 21 aqui no índice Nasdaq, o S&P, idem, também o Dow Jones.
Nesse momento, a gente vai ver aqui os futuros americanos, né? Ó, Dow Jones e o US30 subindo 0,66, S&P 500 0,53 e o índice Nasdaq 0,36 e o VIX caindo 3,26. Então, espera-se uma abertura em alta dos Estados Unidos, né? O VIX voltando aqui à média de 21, caindo forte, pré-mercado. O EWZ provavelmente vai estar com uma alta, olha, 1,20 aqui no pré-mercado também. Se a gente colocar aqui, por exemplo, ó, BBD, ADR do Bradesco, ó, subindo no pré-mercado, Vale. É que a Vale tem o lance dos dividendos, né? Muita gente está assustada, mas essa queda aqui não se aplica. Até alguns alunos me escreveram hoje porque ela está ex-dividendos, né? Então não se aplica. Ela vai abrir hoje e vai ajustar. Então a gente tem aqui Reino Unido. Depois de uma forte alta, um movimento normal, né? A parte alta do Marubozu de ontem. Ó, a bolsa da... Olha que loucura. 1, 2, 3, são vários gaps aqui. Tem até um movimento de uma certa euforia na recuperação da Bolsa de Paris. O desenho do gráfico é diferente, mas o racional ele se aplica também no Eurostoxx 50. Talvez aqui se fecha firme 3 soldados brancos, que é um padrão forte, e o índice DAX, um misto, né? Alguns movimentos mais contidos e também gaps e tal. Então a média de 21 é sempre um termômetro, separa o voo de águia de galinha. E o Ibovespa em dólares aqui tem bom espaço para repicar até a média, né? Precisa romper de fato o fundo anterior, a 21.333 ali, mas deve fazê-lo. BZQ, na minha visão, vai descer para testar a média de 21, vai perder e depois vir nessa região de fundo, em torno aqui de 13,47, 13,50 na própria LTA. E aí a gente tem o milho, né? O milho não está muito interessante, o milho está xoxo, né? Uma simetria em A, mais provável que ele desça aqui para buscar 89,89. Falando um pouco da carteira dos desafios, né? Eu espero uma sessão positiva para essas ações de forma geral. A Cury, além dela ter um ombro, cabeça-ombro invertido, sem dúvida, né, o rompimento aqui de 8,54 coloca no outro patamar, projeta 10, 11 reais. A Melk, que é o ativo que nos preocupa no momento, também tem um grande espaço para recuperar, em especial acima da média de 21. O Local é meu ativo de fluxo, deve ter uma sessão boa hoje, recuperar-se também. A mesma coisa para Gerdau, né? Talvez aqui a gente esteja diante de uma ilha de reversão e esse gap seja um gap de fuga. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Não, acho que está tudo certo. Muito bem. Não, tá tudo certinho aqui. Aí falando das ações da imersão Pocket, né? Eu muito otimista, né? Por exemplo, a BK BR3, uma ave migratória, um CLTA aqui um pouco torta, mas acho que projeta tem um bom espaço aqui para recuperar, né? Região de suporte no semanal. CXSC6, se fechar assim, é um forte sinal também para, né, no gráfico semanal, mas é uma ação que eu tenho candidatas a, de repente, para uma troca, né? Então vamos... Ó, saiu aqui o índice de atividade nacional. Estados Unidos elaborado pela Federal Reserve, caiu de 0,75 para 0,29 em agosto. O resultado
Foi avisado para cima, então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para eu passar. Acho que eu passei praticamente tudo ali no Telegram, no Informe Cenário. Olho aí, né, pessoal, na reforma administrativa, PEC dos precatórios. Certo? Enquanto a gente tem aí a abertura... A gente está pegando a abertura de mercado. Deixa eu falar só um pouco do... Vamos só dar uma olhada aqui na posição. Aqui não está atualizando no Investimax, eu vou fazer essa conta na mão depois de passar para o pessoal. O que eu queria chamar a atenção, a gente tem um movimento diferente aqui, né, entre estrangeiros e institucionais. Percebam, por exemplo, os estrangeiros chegaram a ter 144 mil contratos cheios de índice, reduziram para 108 e a bolsa subiu. Os institucionais que estavam vendidos chegaram a ter venda de 151,367, reduziram para 113 e a bolsa está subindo. Então, aparentemente, os institucionais estão comandando o mercado no momento, né? Isso fica, na minha opinião, nesse curtíssimo prazo, de certa forma, claro. Em relação ao dólar, os investidores estrangeiros reduziram a posição, os institucionais aumentaram, vendendo dólar. Então, se eles estão no comando, né? Vamos falar um pouco de dólar e... Falando primeiro de juros, né? Os juros reagiram em alta ao Copom, mas está aqui sobre a média. Se perder essa região, pode descer. Agora, pensar numa grande queda de juros no momento atual, é possível, tecnicamente, abaixo de 9.960, a gente teria uma simetria que poderia trazer o preço a 9.310. Aí é aquela história, pô, 9.310 nos juros, né, com o Copom subindo a Selic e tal, se acontecer, porque aqui seria um topo, né? Depois seguido por um topo mais baixo que o anterior. Pô, para os juros descer assim, seria um sinal de muito otimismo para a bolsa. Será, né? Será? É possível, né? Mas esse movimento dos juros, eles me chamam bastante atenção. O eixo está aqui, ó. Por que os juros... Então seria um cenário... Aí realmente reforça a nossa ideia dos 126 mil pontos aí para outubro. Quando eu venho aqui para o gráfico do dólar, é um enigma também, por quê? Se você for avaliar o dólar friamente, né, ele passa alguma leitura de uma possível simetria em A, com alvo aqui na LTA ou no 5174. Só que assim, para isso teria que perder a mínima de ontem, a 5257, com 500, né? Então o dólar ele tinha um gap, ele preencheu. A gente vê a importância desse ponto, ó, bateu uma vez, subiu. Eu tracei até uma LTA pontilhada aqui, discreta, né? Mas eu acho que hoje acompanhar a dólar e acompanhar os juros é um termômetro até para quem acredita como nós na busca pelos 126 mil pontos. Ok? Então os ativos estão abrindo aqui, saindo do leilão. Atualizando, pessoal, a relação preço-lucro da bolsa 6,50. Né? Muito descontado em relação à média histórica. Então aqui, por exemplo, ó, GEMAT já abriu. Ó, GEMAT abriu em alta. GEMAT deve buscar o 7,77 no curto prazo, talvez 7,90. A RAPT abrindo aqui também,
uma alta de 0,68, Smart Fit ainda não abriu, vai abrir daqui a pouquinho, né, as ações saindo de leilão. Soja 3 abrindo em alta também, ó, Santos Brasil. Parte alta de Marubuzu tem um grande espaço para subir. Você pega um ativo, por exemplo, de qualidade como Santos Brasil, né? É claro, né? A semana ainda não fechou, tem o pregão de amanhã, mas passa um otimismo muito grande, né? No semanal. Olha o candle da Soja 3 no semanal, né? Candle da Smart Fit, da Randon. Então esses ativos, na minha opinião, eles trazem otimismo. Você olha, por exemplo, YDUC, né? Um provável rompimento falso de 22,99. Né? Dá para pensar no ativo, por exemplo, a R$ 36,00 no horizonte de algumas semanas. E YDUC, além do fundo duplo, né, na minha visão aqui, ela deve romper o 25,59 e fazer um pivô de alta, que tecnicamente, para os analistas técnicos mais clássicos, tal, é o padrão mais robusto de uma inflexão. Então eu fiz aqui os desafios, vamos ver como é que estão abrindo aqui as ações dos desafios, né? Então Gerdau está abrindo aqui em leve alta, Local Web também. Melk, então esses ativos tendem a recuperar, pessoal. Agora é ter paciência, manter aí as posições e seguir em frente. Né? Tem um horizonte aí de médio prazo no radar. O que eu vou fazer agora? Fazer os ativos fixos aqui do nosso dia a dia. Hoje eu estou tomando um energético Monster Energy Ultra, aquele branquinho. Já fui para natação de manhã, cuidei do meu jardim, estava ajeitando as plantas, colocando água aqui, trabalhando forte. Ambev é o que vocês sabem, né? Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas não seria um ativo que eu escolheria no momento. Acho que tem outras oportunidades, mas sem dúvida, se eu tivesse que decidir entre a compra e a venda, eu trabalharia na compra. É o mesmo caso da B3SA3, não é meu ativo predileto, mas aparentemente temos aqui uma acumulação, né? Um provável rompimento do 14,55 para buscar 16,28. Aí BBS3, vocês sabem da minha teoria, né? Dividir o capital entre os bancos grandes no horizonte aí dificilmente vai dar errado de algumas semanas, até dezembro, por exemplo. Ela está preparando o rompimento de 29,77. Né? Aquela minha teoria, né? Pô, o bom é comprar Banco do Brasil quando está todo mundo otimista a 36, ou a 28, 29 reais quando está todo mundo pessimista. Eu sou mais comprar aqui embaixo. Estou comprando uma grande empresa, não estou falando para comprar Cielo, né? Eu estou falando que eu compraria Banco do Brasil. Qual que é o padrão, queridos, que nós temos aqui em Bradesco, né? Buscou o fundo de março. Nós temos uma tweezer, uma pinça de fundo, que é algo importante, marcado longe da média de 21, fora da banda de Bollinger, e tem mais, né? Os dois candles aqui em conjunto, eles formam um arami. A mulher grávida em japonês. Aí nós teremos a seguir Itaúsa, que está abrindo aí em alta. Na Itaúsa já está acima do 10,85 e também do fundo mais recente a 10,80. Eu vejo como oportunidade de compra. YouTube, né, também desceu numa região de suporte, fora da banda. O rompimento de 28,36 deve acelerar, na minha visão, o movimento de recuperação. Assim como Santander, que tem uma ave migratória, quando a mãe e o bebê têm a mesma cor, o rompimento em 35,76 deve trazer o ativo aqui para cima. Eu hoje, se eu, por exemplo, fosse o estrategista de um banco, uma corretora, ou um gestor, alguma coisa nesse sentido, né? E eu tivesse que traçar um alvo, por exemplo, e escolher um banco só para operar, YouTube é a minha preferência, mas esse gráfico aqui de Santander é bem atraente também, né? Uma ideia de uma simetria em V com alvo a 42,59 ou BPAC, né? Mas acho que hoje, se eu tivesse que escolher um banco só,
não seria Itube, eu acho que seria BPAC. Você tem que fazer uma exposição num banco só, acho que eu iria de BPAC. Né, além de ter fundamentos muito sólidos, né, veio numa linha de retorno, está acima do fundo anterior. Né, acho que BPAC seria, mas seria uma dúvida grande. O melhor seria ter grana para comprar todos aí os bancos. Aí nós teremos a seguir o IFNC, o Índice do Setor Financeiro. Fez fundo no 10.231, fora da banda, distante de média. Hoje está trabalhando na parte alta do Marubozu de ontem. Tende a continuar o movimento, estressar a média de 21, né, que é o alvo mínimo de um repique, né, para depois decidir aqui nessa LTB em azul. Grande destaque para o IMAT, que é o Índice de Materiais. Eu vejo como uma pinça de fundo. No mínimo, na minha visão, vai subir aqui até os 6.062, 6.184 em média de 21, porque é um movimento de repique, né, natural. Eu não sei se vai passar a média, mas eu estou muito seguro que vai testar a média, pelo menos. O IMOB, o índice do setor imobiliário, na minha visão, vai romper esse canal de baixa e posteriormente romper o pivô a 842,15. É a minha leitura. Fundo, topo, fundo. Isso aqui é um pivô, né? Aí, uma vez rompido o pivô, a primeira resistência 87492. Correto? Esse é um IMOB. Small 11, né, uma forma simples de se expor a small caps através desse share. Excelente oportunidade. O que eu vejo aqui em Small 11, fazendo um estudo bem caprichado, bem didático, como eu gosto de fazer, né, porque a operação é importante, mas o aprendizado ele é ainda mais, porque a operação é momento, o aprendizado é perene, né? O que eu vejo aqui, queridos? Então, por exemplo, ter um estudo fidedigno, detalhado em Small 11 é importante. Foram as small caps dos ativos que caíram com um pouco mais de violência, né? Então, eu entendo que nós temos um padrão 3 rios aqui, fundo triplo. E talvez seja um triângulo descendente, né? E assim, um triângulo descendente, se realmente for, ele tem possibilidade aqui de uma inflexão e não de um repique. Tanto que o Small 11 já está na média de 21, ele já cumpriu o repique. Acima da média de 21, especialmente se romper a LTB, é inflexão. E aí a seguir nós temos Petro, para mim o alvo de curto prazo 28,71. Vale... eu acho que agora, né, a Vale ela abre realmente nesses níveis de oportunidade e tal. Tá bem descontada. China 11, assim como o milho, não é um ativo que me empolga, tal, mas se fosse fazer alguma coisa eu compraria, mas não me empolga no momento. Eu falei do dólar, do DI, então o que faltou? Ibov. Vamos ver, por exemplo, o Ibov, quanto que ele está subindo na semana, ele e o BOVA11. Ó, a semana fechasse agora 1,12 no Ibov. BOVA11, 1,12. Observando o diário, o que a gente tem no Ibov, né? 1, 2, 3 fundos para trás. E acima de 112,435, a tendência é testar uma dupla resistência aqui entre a média de 21, linha vermelha, e a CLTB que conecta 1, 2, 3, 4 topos aqui. BOVA11 na tela. Estão deixando também 3 fundos para trás, né? 103,16, 105,20, 106,69.
Este padrão, percebam que aqui tem um gap, ó, mínima 106,92, máxima 106,71. Isso aqui está com cara de ilha. Ah, professor, mas ilha de reversão com 2 candles é admissível. O importante é o racional. O importante é o racional, é o psicológico, a movimentação. Então tá com cara de ilha. Acima desse fundo aqui é 108,10. É quase tiro e queda aqui que vai testar a média de 21 e a LTB. E aqui é o que separa o joio do trigo, o voo de águia do voo de galinha. Aí por fim nós temos o mini índice, né? Naturalmente deixando também 3 fundos para trás. 109,260, 110,935, 112,835. Inclusive está exatamente no 112,835. E nós temos aqui mais recente o 112,815, está exatamente nessa região. Precisa consolidar para testar a média de 21 e a LTB. Né? É muito provável que a média de 21 seja testada entre amanhã, segunda-feira, e a LTB. Então, para que a gente tenha algo novo, tem que romper a LTB e a média de 21, porque todos os repiques, ó, tocou média de 21, LTB caiu. Se aproximou, caiu. Tocou média de 21, LTB caiu. Se aproximou, caiu. Então tem que bater, trabalhar acima, romper, daí a gente pode falar, putz, o mercado realmente tem um sinal forte de inflexão. Tem que ser algo novo, né? Porque elas têm atuado como resistência e derrubado os repiques. E aqui no intraday, 113,605 é o ponto. Se for rompido, pivô de alta, e aí coloca num território comprador, tá com cara de simetria, com alvo no curto prazo aqui nos 118 mil pontos, ok? Saúde e paz a todos, pessoal, um grande abraço. Nos vemos aí, para quem está nos grupos de Telegram, pode entrar aqui nos 126 mil pontos, o nosso grupo aberto com todas as informações de grupo fechado. Minha equipe colocou, ó, que genial, quer sentar ao meu lado na mesa de operações? Vem conosco. Dá para entrar por aqui no banner ou no link que vai estar na descrição dos vídeos. Saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, pessoal, valeu!